Boa tarde, dando início a mais um seminário do curso de Ciência e Tecnologia Química. Hoje é o seminário da Tatiane Gomes dos Santos Oliveira, orientadora doutora Juliana Santos Souza, e ela vai falar sobre carreira científica, quais são os caminhos, planos e metas a serem traçados por um aspirante. Então, é um seminário bastante útil a todos os que aspiram à carreira científica, que estão aqui e que estão assistindo também. Tatiane, pode começar. Então, boa tarde, pessoal. Como a professora me apresentou, sou Tatiane Gomes, sou aluna do curso de mestrado de Ciência e Tecnologia em Química. Minha orientadora é a professora Juliana. Meu projeto de pesquisa está sendo para a realização de um catalisador para uma reação de amidação. E aí eu gosto bastante do conceito e dos temas abordados pelo professor Eudes, que é meu tema de trabalho aqui na empresa onde eu atuo, que é nanotecnologia, voltado para a indústria cosmética. E hoje no seminário eu trago um pouquinho, não sei se seria ideal tanto para a abertura dos nossos seminários ou o fechamento, que está sendo, que é quais os caminhos e planos e metas para serem traçados aí por um aspirante. Então, para nós aí que estamos no curso de pós-graduação, quais são as possibilidades para iniciar aí uma abordagem científica, uma abordagem de pesquisador? Então, bonito se fosse se a gente conseguisse aí, de forma linear, mostrar como que seria essa carreira científica. Eu, particularmente, eu segui esse passo a passo, então eu venho de uma graduação de licenciatura, depois eu fiz bacharel, fiz algumas especializações e agora aí estou com um pezinho no mestrado. Mas, geralmente, essa carreira científica, ela se inicia ali no curso de iniciação científica, durante ainda o processo de graduação, na parte onde ele já inicia aí um processo de pesquisa e também iniciando aí um processo profissional, seja ele no setor público ou também no setor privado, ou também na parte de terceirização. E depois inicia aí a parte do stricto sensu, que seria o mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aperfeiçoando ainda mais para a parte de pesquisador, de professor universitário. Então, legal aqui a gente observar que não tem uma forma direta ou um caminho único para ser seguido na carreira acadêmica. Ele pode ser de diferentes formas. A partir do momento que você inicia aí a graduação, inicia uma iniciação científica, você já consegue dar barganha para o início das pesquisas. E aí o legal se fosse simples, fácil, sem ser doloroso e um caminho linear. Mas não é, né? Bem diferente, principalmente aí para países que estão em desenvolvimento, como o Brasil, em questão de financiamento da pesquisa, que depende fundamentalmente de investimentos públicos, que nós sabemos que são escassos, aliado à subvalorização da ciência pelos representantes, e é um caminho difícil e repleto de obstáculos, principalmente aí para a questão das mulheres. Hoje não tem tanto a questão de gênero, mas a gente ainda sente que as mulheres para o campo da ciência ainda têm uma maior dificuldade. E aí, quando a gente pega os números e relata quais são os motivos que os jovens não têm interesse em seguir a questão de pesquisa, o principal fator aí é muito a questão de financiamento do governo e a desigualdade de gênero. Então, quando a gente olha num todo, os jovens aí que estão em formação, que buscam iniciar a carreira científica, se prende nesses receios. Eu mesma, e aí eu falo por conta própria, muitas vezes eu pensei e não ficava repensando a possibilidade de iniciar um mestrado pelas dificuldades que iria enfrentar em questão de bolsas, auxílios, ter que continuar trabalhando. Então, as dificuldades que o governo não nos ajudam para conseguir dar andamento. E aí, quando a gente fala de financiamento à pesquisa, a gente fala especialmente a iniciação de pesquisa, ela depende fundamentalmente do investimento público. Aqui no estado de São Paulo, a iniciação científica, quando é vinculada às bolsas de iniciação científicas, elas dependem do investimento da FAPESP e do CNPq,
Já a CAPES, ela está relacionada ao financiamento de bolsas de nível de mestrado e também de pós-doutorado. Então, a gente sabe que a gente tem que passar aí por um concurso, por uma parte de financiamento para conseguir esse auxílio. E quando a gente fala desse crescimento que a gente está, ou melhor, dessa contramão que a gente vem, na questão científica, quando a gente olha os números de investimento que o Brasil vem tendo, a gente consegue ver que o Brasil ele foi o 13º país com maior publicação de pesquisa, porém, quando a gente fala de investimento, a gente vê que ele está em queda aí constante. Tá? E aí a gente relata, né, a questão das mulheres na ciência. Um dos pontos muito importantes é a gente pensar mesmo na questão da parte histórica. Então, a gente sabe aí que durante o século XX, ou século XIX, as mulheres elas foram excluídas, maior parte aí da educação científica formal, e elas começaram a admitir as sociedades no mesmo período. Então, no final do século XIX, a seção de faculdade de mulheres proporcionou empregos de cientistas e oportunidades de educação. Então, a partir daí que a mulher começou a ter, entrando nesse mercado da ciência, né? E aí a gente nota que, historicamente, a ciência sempre foi vista como uma atividade relacionada para homens. E aí, metade do século XX, que aí a gente consegue reverter esse quadro. Então, as mulheres elas têm menores chances de sucesso na seção de carreira, são completamente contempladas com bolsas produtivas de CNPq, estão subrepresentadas nos cargos acadêmicos nas universidades brasileiras, mas ela ainda tem essa barreira tão grande de enfrentar com a diferença de gêneros. E aí, quando a gente olha os números, né, as mulheres na ciência, então, doutorados científicos no Brasil por gênero. Quando a gente olha, o número ainda de homens é bem considerável aí acima das mulheres. Mas a gente vem ganhando espaço, é ainda um campo muito desafiador, mas a mulher aos poucos está ganhando espaço. E aqui tem uma caminhada, eu gosto bastante dessa caminhada, eu me identifico bastante com essa caminhada, que inicia ali na parte de iniciação científica, ainda na graduação, vem para o pós-doutorado, doutorando e mestrando, a gente tem uma queda ali de percentual de 56% quando a gente fala de iniciação científica, para 52% quando a gente fala de pós-graduação. Quando a gente fala agora de questões de reitoria, de docente de terceiro grau, esse número ainda cai ainda mais, para 42%. E quando a gente fala de bolsistas e produtividade de CNPq, a gente fala aí de uma relevância em torno de 25%, tá? Na parte de coordenação. Então, a gente vê que a mulher ela acaba perdendo um pouco de força na sua carreira evolutiva de ciência, de cientista, porém, esses números eles vêm melhorando e a tendência é que haja essa queda forte de representação feminina, ou melhor, que aumente esse crescimento de representatividade feminina nos cargos mais elevados aí para a questão da ciência. E aí aqui eu tenho um gráfico que mostra na questão de região. Então, como que a gente consegue interpretar esse gráfico nas regiões do Brasil? Quando a gente fala aí de região norte, a gente nota que 39% é conduzida por mulheres em graduação. Agora, para pós-graduação, esse número já cai expressivamente aí para 34%. Na questão do Nordeste, no Nordeste a gente tem aí uma representatividade de 45% na graduação e pós-graduação em 43%. Então, a gente consegue notar que, principalmente aqui na região sul, a gente consegue 45% das mulheres ingressam na graduação, porém só 36% continuam os estudos para pós-graduação. Então, a gente sente essa carência de mulheres na pesquisa, dando sequência à pesquisa para os cursos de pós-graduação, nos cursos de química. Tá? Esse daqui é uns dados representados aí para a indústria de química,
números representados de 2020. E aí a gente olha as carreiras de pesquisa, né? Como que está adaptada essa carreira de pesquisa. Então, a gente consegue verificar aí um gap de desigualdade de gênero. É ainda maior quando analisamos a distribuição de gênero na progressão de carreira científica de uma pesquisadora, desde o nível de pós-doc até bolsista, produtiva do CNPq, e até a titularidade do ABC por região brasileira. Então, aqui, nessa análise, a gente consegue ver a perca de força dessa pesquisadora conforme a progressão de carreira. Então, é uma barreira que está sendo bastante quebrada, está diminuindo cada vez mais, mas quando a gente olha para esses dados, a gente consegue ver essa representatividade cada vez mais forte nessa desigualdade de gênero. Mas, afinal, né, por onde começar quando queremos iniciar aí uma carreira científica? O caminho que eu acho que a primeira porta de entrada é na graduação, para a questão da iniciação científica, que inclui aí os graduantes nessa primeira vivência com pesquisa, com desenvolvimento, e ele engloba aí projetos de pesquisa científicas que visam inserir o estudante no mundo de pesquisa acadêmica. Quem tem a oportunidade de fazer a iniciação científica, eu acredito aí que dentro da graduação é a principal lição que a gente vem adquirir para a experiência na pesquisa acadêmica. E aí tem algumas pesquisas acadêmicas bem conhecidas, algumas bolsas, que são essas mencionadas. Então, assim, ou seja, com esses estágios de remuneração pelo trabalho desempenhado, o aluno ele consegue uma remuneração para a execução desse trabalho. Então, para a questão de não precisar de um trabalho remunerado nesse primeiro tempo e conseguir se dedicar aí nas pesquisas. Mas, afinal, o que seria essa iniciação científica? Então, quando a gente consegue simplificar, a gente consegue voltar para... É um programa voltado aí para o universitário que tem interesse em ingressar em projetos de pesquisa em diferentes áreas. Então, na minha iniciação científica, eu fiz voltado para a educação e o meu mestrado já para uma área totalmente mais analítica. E aí, o que faz nessa iniciação científica? Então, nós fomentamos a pesquisa científica, visualizando a produção de um conhecimento e desenvolvimento de habilidade que permitam a iniciação do aluno no campo de pesquisa. É o que eu falei, a primeira porta de entrada é onde nós nos deparamos aí com o universo da pesquisa, do que é realizar uma pesquisa, uma análise de campo, desenvolver um projeto. Então, eu acredito que seja a primeira lição aí para quem quer iniciar na carreira científica. E aí, por que, né, iniciar uma carreira científica? Entre todos esses benefícios mencionados, eu listei alguns que são tópicos que, para mim, teve muita relevância. Então, o primeiro é melhorar o rendimento acadêmico. Então, a questão de multidisciplinação, você conseguir unir os conteúdos técnicos abordados durante a disciplina e durante a graduação e ver uma aplicação de pesquisa, eu acho que traz muita a questão de vivência, de proximidade com o conteúdo teórico. Então, aumenta as chances de ingresso em programas de pós-graduação. E eu falo por conta própria, acho que para eu conseguir ingressar no mestrado foi fundamental ter os créditos obtidos da iniciação científica. Melhora a preparação do mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho, quando é voltado para a área científica, te olha de uma forma diferente. Então, aumenta a sua pontuação quando ocorre um processo seletivo, começa a construir essa carreira profissional. Contribui aí os recursos humanos, então, principalmente desenvoltura, apresentação, que é algo aí que a gente, durante a graduação, vem trabalhando. Durante a pós-graduação, a gente trabalha ainda mais para a questão de estágios, mais proximidade com o público. E a introdução aí do aluno no mundo da pesquisa. Eu acredito que em tudo aí, a iniciação científica é a fonte que faz nós nos apaixonar pela pesquisa e dar andamento. E aí tem
entrada do cientista. Inicia, então, lá com a iniciação científica na graduação, passa ali para o mestrado acadêmico, um doutorado e um pós-doutorado. É aquilo que eu falei lá no início. Não tem uma forma linear, não tem uma regra a ser seguida, porém, se a gente for traçar um caminho de evolução de sensibilidade científica, seria por esse caminho. Então, seria a sequência de estudo de graduação, iniciação científica e pós-graduação, para se tornar um pesquisador especializado em determinada área. Só que quando nós olhamos as bolsas, o que ganha um pesquisador, desmotiva bastante. Então, tem a iniciação científica, ela paga em torno de R$400. O mestrado tem uma bolsa auxílio aí de R$1.500. Doutorado em torno de R$2.200 e pós-doutorado de R$4.100. Então, aqui a gente consegue observar que as bolsas para incentivo de pesquisa são muito pequenas. Então, e pouco atrativa. Além do fato de não garantir nenhum tipo de vínculo trabalhista. Eu acho que isso é o que mais pega para nós pesquisadores. E foi o meu peso de balança de falar assim, não, eu vou precisar continuar no mercado de trabalho por questão de experiência, por questão de registro. E quando você decide ser um pesquisador, você só é um estudante para o mundo lá fora. Então, muitas vezes, quem decide ficar 100% dedicado a uma pesquisa é muitas vezes titulado como, você só estuda ou você trabalha? Então, é uma barreira aí que precisa ser quebrada, que pesquisador nada mais é do que uma profissão, do que o futuro aí, nós vimos aí no meio de uma pandemia, a valorização de um cientista. Então, o principal ponto aqui é a questão de não ter a valorização ideal, uma bolsa auxiliar atrativa, e principalmente aí não ter um vínculo trabalhista. Tá? E aí as nossas perspectivas aí para o futuro, né? Então, o investimento público no fomento aí da ciência vem caindo ao longo dos últimos anos. E todo início de ano é uma surpresa, né? A gente tem corte acima de corte. Isso acende aí um sinal de alerta, junto com a comunidade científica, quando se analisa a situação de apoio à pesquisa científica no Brasil, que ainda sofre aí muita questão de afeta de recurso. Então, se a gente analisa aí a questão de 2013, a gente teve aí mais de 15 bilhões de reais de investimento, e agora para o 2020 a gente teve 6 bilhões. Então, caiu aí em 3 vezes o investimento para a ciência. Triste, muito triste, né? E aí, esse slide, ele consegue mensurar, tanto com a parte anterior, a questão dos gastos pela CAPES. Investimento, então, de formação de pesquisadores, quando fomenta a pesquisa. Então, o que a CAPES investe na formação desses pesquisadores e na formação dessas pesquisas? Então, é notório aí, ó, eu vou até voltar para a gente fazer um comparativo. Se a gente tem lá, claramente, em 2020, investimento de 6 bilhões, quando a gente fala de custo de operação, a gente fala de 3 bilhões. E isso para fomentação, para o crescimento do profissional, além dos custos todos com a pesquisa. Então, quando o mundo fala, né, não, mas é muito dinheiro para pesquisa, teve que reduzir mesmo, é que eles não sabem o tanto que gasta desenvolver essas pesquisas e o nível de excelência, né, a aperfeiçoação de equipamentos, de teste, de análise, que tem um custo extremamente alto. E aí, as expectativas ainda futuras, a gente consegue ver, apesar dos problemas, então, enfrentados aí pela ciência brasileira, o país responsável por 3% das publicações, onde a pesquisa cresceu entre 2015 ali até 2016, fato que mostra a nossa ciência com resiliência. Então, por mais que tenhamos aí queda no investimento, o Brasil, nesse período, conseguiu crescer muito o nosso campo de ciência, nossa produção de artigos científicos, mesmo tendo um menor investimento aí dos países mencionados, comparados.
Então, os dados, eles conseguem colidir ali de 2020, que mostra a produção brasileira de artigos, com a do mundo. Então, quando a gente compara aí o Brasil com 32% e os demais 27%, a nossa população científica aí está de parabéns pelo grande desempenho, considerando que a gente não tem artifícios e nem investimento para conseguir fazer o tal trabalho. E aí, qual área apostar, né? Temos aí diferentes áreas. Nanotecnologia, a gente consegue ver aí uma crescente. E eu sou suspeita de falar, mas eu venho acompanhando esse mercado de nanotecnologia há 8 anos. E é para onde tudo está caminhando. E eu vejo isso cada vez mais expresso, principalmente aqui no mercado cosmético, um crescimento, uma alta performance, e a gente precisa disso. A gente precisa simplificar a vida de quem está do lado das aplicações através de tecnologias aí que conseguem melhorar a performance de aplicação. Então, os principais temas ali abordados pela ciência brasileira, quando a gente relata todos essas divisões de artigos, a gente tem a biodiversidade, principalmente falando do Brasil, a gente consegue uma ramificação muito grande, a nanopartículas e pecuária e agricultura, que é o que o Brasil mais domina. Tá? E aí tem essa figura discriminada, algumas variações de áreas de quais o pesquisador de química pode estar atuando. Então, a química ela também é uma profissão que tem vasto campo de trabalho, que a gente consegue ver aí, né, pela imagem, e ele pode trabalhar em diferentes áreas de atividades. Então, essas atividades, esses projetos, planejamento, desenvolvimento de produtos, operações, controle, então, assim, várias áreas, vários segmentos, sem dizer que a química forense tem sido aí uma grande aliada nos investigadores para soluções criminais. Então, por exemplo, hoje, meu campo de atuação, ela está vinculada muito à questão de biocatálise, catálise, enzima, diretamente com a termodinâmica, mas muito ligada com a nanotecnologia, com a nanopartículas. Então, assim, a gente vê que, por mais vasto que seja o campo da química, a gente acaba abordando todos os conhecimentos, todos os segmentos. Dentro por exemplo, da catálise, eu abordo muito a questão de química orgânica, para a produção de desenvolvimento de produtos também vinculado à termoquímica, cinética, reações. Então, a química é um mundo aí que engloba diferentes campos, diferentes possibilidades, porém, a gente ainda precisa ser muito valorizado, aumentar a questão de investimentos, para a gente conseguir crescer da forma que a gente já vem crescendo, porém com maior investimento. Onde a gente está passando aí de nosso investimento de gastos públicos, a gente vem reduzindo, porém a gente não está conseguindo esse retorno do governo. É bem triste, mas de uma forma resumida, qual seria o trajeto, então, de um aspirante? Acho que é a questão muito forte da graduação, iniciar ali contato de iniciação científica, para você conseguir ter um campo maior de conhecimento em artigo científico, em busca de conhecimento científico, e que não tem uma regra. Não importa se você vem de tecnólogo, de uma licenciatura, de um bacharel, se você tem vontade de iniciar num campo científico, nunca é tempo por ter perdido uma oportunidade de fazer uma iniciação. Sempre há chance de iniciar nesse campo, e a gente precisa de novos pesquisadores, de novas mentes que venham solucionar aí, principalmente o mercado industrial, possibilidades para a indústria, e que o governo consiga nos ver como possibilidades econômicas, de melhoria de processo, de patentes de tecnologia, patentes de produto. Enfim, é um caminho bastante desafiador, mas é bem prazeroso você fazer parte dessa transformação. Principalmente aí nós, mulheres, que tínhamos um mercado tão nichado, com poucas chances, e a gente conseguiu ganhar mercado, a gente vem ganhando espaço. Sabemos aí, a vida da mulher é bem difícil, mas
a gente consegue colocar na balança e ir quebrando barreiras, e é como eu falei, se fosse uma linha reta, seria muito lindo. Então, a gente precisa de todas essas dificuldades para ser um aspirante, para ter uma carreira voltada para a parte científica. E aí, minhas considerações finais, eu gosto muito desse verso, onde fala, né? Então, o que é cientista? É a pergunta, o caminhar, o que não se consegue dar satisfação. Cientista é um artista. Um mundo, sua tela, pincela no mundo de conhecimento. Arte onde nunca termina. Continuação de outros artistas, de outros cientistas. Eu gosto bastante, eu acho que fecha bem a nossa vivência. Principalmente nossos projetos cheios de pergunta, mas a gente parte de princípios, de estudos, de artigos que já estudaram, já pesquisaram, e para onde a gente está indo, a gente não sabe ao certo, mas sabemos que a gente vai deixar um legado, a gente vai deixar um conhecimento para outros cientistas que tiverem a vir dar andamento a esse estudo.